Oscar, e o último capítulo de uma carreira vantajosa, gloriosa, rica, mas de um dos caras que eu acho que foi mais mal orientado na carreira, ou que não houve ninguém, vai saber, né? O Oscar sai do São Paulo da maneira que saiu, o clube que o revelou e tal, triste, lamentável. São Paulo guarda essa mágoa do Oscar, o torcedor do São Paulo, o clube como instituição, e faz a carreira dele, vai pro Chelsea e tal, não sei o quê, vai muito bem, passa pelo Internacional, obviamente, muito bem também. É titular do Chelsea, vira titular da seleção, 10 da seleção, armador da seleção, faz o gol do 7-1, coitado. E ele consegue passar pela seleção desapercebido. Nunca ninguém pediu a saída do Oscar, nem nunca ninguém cravou que ele era o 10 da seleção, que ele era o melhor jogador do time, um dos melhores. Passou ali. E aí ele vai para a China. E ele ganha muito dinheiro, muito dinheiro. E fica rios mais rico, e anos na China jogando, sem também ser muito notado, porque ele está num futebol menor na China e tal. Ganha o dinheiro dele. E quando chega no final da carreira dele, ele resolve ir pro São Paulo. É o que você imagina, né? O Oscar deve estar querendo fazer algo que ele deixou para trás, que é se firmar em um clube, né? Ter uma torcida que leve um carinho por ele, ter uma carreira, que a maior parte dos jogadores que voltam com essa intenção, embora os empresários, o Oscar é um deles, não pense dessa maneira, que era só ver o dinheiro, e não pensa no futuro do jogador, o que vai ser dele depois que ele parar, o que ele vai ter deixado de legado, se esse jogador quer ser um jogador só milionário que passou e ninguém lembra dele, ou se ele quer ser um jogador que tem uma identificação com o clube, que é a maior coisa que o jogador pode levar da carreira dele, é isso, né? E o Oscar volta para o São Paulo. Volta para o São Paulo de forma equivocada. Por quê? Porque da maneira que ele voltou, o mínimo que o São Paulo deveria ter planejado com o Oscar era um podcast, onde o Oscar fosse participar e falasse pela primeira vez abertamente, torcedor do São Paulo, olha, eu era um garoto, eu saí de uma maneira que não deveria, não precisava ter sido desse jeito, eu estou aqui exatamente para recuperar essa relação com vocês e terminar minha carreira aqui, que sempre foi o clube que eu quis jogar e etc. Enfim, dá uma passada de pano mesmo que seja mentira, né, gestão de marketing e tal, e voltar para o São Paulo e tal. Oscar não fala nada, é o cara que pior se comunica, talvez, entre os jogadores que passaram pela seleção brasileira nos últimos anos. Se você ouviu uma entrevista do Oscar no rádio, você não sabe quem é ele. E aí passa o negócio e tal, dá um problema ali e tal, problema físico aqui, não pode jogar e tal, não sei o que, vai romper contrato, vai encerrar a carreira, tá bom, tudo certo, vai passar batido, o jogador que conseguiu jogar em alto nível vai passar batido. E aí agora é uma disputa judicial para ver por uma questão financeira. Olha, cara, eu não quero que o Oscar abra mão do que ele tem para receber. Mas a falta de comunicação desse cara, a maneira com que a carreira desse cara foi conduzida, é muito triste você ver um jogador no final da carreira sair dessa maneira. E a pergunta que eu quero deixar aqui é o seguinte: tudo bem, Oscar, o São Paulo te deve um dinheiro e você tem que recorrer. Mas você não deve nada pro São Paulo, não, Oscar? Tem certeza?